Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para o concurso do município de Tupanciretã. Vamos estudar neste curso a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores do município, o Estatuto dos Servidores do município de Tupanciretã, tá? É um conteúdo de legislação que vai cair para todos os cargos no concurso, então aqui a gente vai trabalhar esses conteúdos de uma forma bem detalhada, para que vocês entendam e se familiarizem com os principais termos aqui da legislação, tá? O objetivo do curso é facilitar o entendimento para vocês, porque, claro, vocês têm acesso à legislação e é só baixar ou comprar uma apostila ou baixar direto no site e vocês vão ali ver todos os artigos que podem aparecer na prova. Agora, saber quais estudar, quais focar com maior ênfase, né? E saber aqueles que geralmente caem em prova, é isso que a gente vai ver nesse curso. Essa é a minha missão, tornar para vocês, primeiro, atrativo esse estudo, porque é muito interessante, pessoal. O estudo de lei orgânica dos servidores é muito interessante, porque são os direitos políticos do município e também os direitos que vocês terão como servidores e servidoras do município, tá? Por isso é bem legal esse trabalho aqui que a gente vai fazer, a partir de agora, começando com a lei orgânica e depois com o regime jurídico dos servidores, tá? Para quem ainda não foi meu aluno, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Fregapani, trabalho em legislação para concursos públicos já há mais de 5 anos e já fazem 4 anos que eu tenho me especializado na preparação para prefeituras, tá? Especialmente porque eu sou procurador do município aqui de Teutônia, interior também do Rio Grande do Sul. Trabalho muito no meu dia a dia com esses conteúdos de legislação municipal e também já há 4 anos aí eu venho trabalhando direto na preparação de concursos de diversas prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todos os concursos com bom número de vagas, com bom número de cargos que aparecem, eu costumo trabalhar, tá? Porque geralmente quando sai o edital, alguém já me pergunta se vai ter curso, eu já vejo ali um pessoal interessado, já começo logo a preparar o material e gravar para dar esse apoio para vocês aí que estão também em busca desse sonho, né? Esse sonho de ter uma vida melhor, ocupar um cargo público e adquirir aí uma estabilidade, né? Muito bem, pessoal, vocês vão perceber ao longo do nosso estudo que eu preparei uma apostila com vários quadros comparativos e lembretes, tá? Que é para ajudar vocês a memorizarem aquelas coisas que têm mais chance de cair na prova, tá? E visualizar de uma outra forma, trabalhar a memória visual, que isso é muito importante em concurso público, tá? Por isso eu peço para vocês que acompanhem as aulas pelo meu material, tá? O meu material, ele está atualizado de acordo com o site da própria banca que vai fazer o concurso, ela disponibilizou as leis, tá? Então essas são as leis que vão ser utilizadas. Essa legislação está atualizada, pode ficar tranquilo. Se tu estiver estudando com uma outra apostila e tiver algum artigo diferente, é porque a tua apostila está desatualizada, tá? Essa aqui eu garanto para vocês que está de acordo aí com o que foi pedido no edital. Não vai aparecer na prova nada que não esteja aqui nesta lei, tá? Nesta lei orgânica e depois lá no regime jurídico dos servidores. Muito bem, pessoal, chega de conversa, vamos trabalhar. Vamos lá para a lei orgânica do município, então abre aí o teu material, acompanha aí, seja pelo teu iPad, pelo teu iPhone, pelo próprio computador, pelo notebook, como for. Mas de alguma forma, ou até quem imprimiu, né? Mas de alguma forma, acompanha aí, lendo comigo, que isso vai trabalhar ao mesmo tempo com a memória visual, lendo e vendo os quadros, e a memória auditiva aí, ouvindo eu comentando os principais pontos. Vamos lá! O artigo 1º só apresenta que o município de Tupanciretã ele é parte do Brasil e do Rio Grande do Sul e por isso vai respeitar os princípios das Constituições Federal e Estadual. Não aparece em prova esse artigo 1º, nada demais a se preocupar. O artigo 2º, ele traz que a soberania popular será exercida por sufrágio universal. O sufrágio universal é que todos podem votar e serem votados, de acordo, claro, com os requisitos da lei eleitoral e da própria Constituição, tá? E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. O sufrágio no Brasil já foi censitário. No tempo que mulheres não poderiam votar, muito menos ser candidatas, o sufrágio era censitário. Quando acabou essa distinção, nós passamos a ter no Brasil, nós conquistamos o sufrágio universal. E o nosso voto, como a gente sabe, ele é direto e secreto, tá?
valor igual para todos, cada pessoa tem um voto. E aí também tem outras formas de exercer soberania popular. Porque a gente exerce a soberania popular, que todo o poder vem de nós, do povo, elegendo os nossos representantes, tá? Só que além de eleger os representantes, os políticos, nós também temos mecanismos diretos de participação na vida política. E eles são o plebiscito, que é uma consulta prévia que pode ser convocada, aí o povo é chamado à urna para responder uma pergunta sobre uma consulta prévia. O referendo, que é a possibilidade do povo concordar com algo que for feito, ou o veto popular, que é a possibilidade de discordar de algo que foi feito, né? E também a iniciativa popular, que é um mecanismo que permite que o próprio povo, reunindo 5% do eleitorado, como a gente vai ver mais adiante lá no processo legislativo, apresente um projeto de lei. É uma lei que não veio do prefeito, que não veio do vereador, é uma lei que veio do povo, mediante um abaixo-assinado, com 5% do eleitorado do município de Tupanciretã, tá? Maravilha! Temos na sequência o título 2, que trata da organização municipal. E aí começa ele nos falando sobre os poderes, né? Pessoal, se vocês já viram a Constituição Federal, lá na Constituição Federal nós temos 3 poderes. O poder executivo, que é a presidência da República, o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o poder judiciário, que é o STF, os tribunais superiores e todos os outros, tá? No âmbito do Estado, nós também temos 3 poderes. Tem o governo do Estado, que é o poder executivo, tem a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo, e tem o Judiciário, que é o nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem, e no município? No município só tem 2 poderes, não existe poder judiciário do município. Ah, professor, mas na minha cidade tem um foro, tem um juiz aqui na cidade. Sim, mas este foro e este juiz pertencem à Justiça Estadual. Não existe poder judiciário no município, tá? No município nós temos 2 poderes, o executivo e o legislativo. Executivo é a prefeitura, legislativo, a Câmara de Vereadores, ou Câmara Municipal, como quiserem chamar, tá? E aí tem um esqueminha, já um quadro aí no nosso material, para ajudar vocês então a memorizarem já essa diferença entre os poderes do município, que são só 2, e os poderes do Estado da União, que são 3. Isso cai bastante em prova, isso é uma pegadinha bem comum em concursos municipais, tá? Parágrafo 1º do artigo 3º nos traz que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre poderes, salvo exceções previstas em lei. Claro, porque os poderes, eles já têm as suas funções pré-definidas. A função do poder executivo é administrar o município, tomar decisões políticas e administrativas para que os serviços públicos funcionem. Enquanto que a função do poder legislativo, da Câmara de Vereadores, é fiscalizar o trabalho que é feito pelo Executivo e discutir e votar projetos de lei de interesse do município, tá? Então é essa a função dos 2 poderes. E aí, como o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, tem que haver uma independência. O Executivo não pode passar atribuições suas para quem o fiscaliza, porque senão a fiscalização ia cair por terra, tá? É isso, pessoal. E aí nós temos no artigo 4º que a autonomia do município. A autonomia do município se expressa de 3 formas. Eu também já fiz um esqueminha resumindo as 3, para ajudar vocês a lembrarem, porque isso também cai muito em prova de concurso sobre lei orgânica, tá? Pessoal, a Constituição Federal, ela traz que nós temos entes autônomos no Brasil, tá? A União é o ente autônomo, que é representado lá pelo governo federal, pela Presidência da República. Cada estado e o Distrito Federal também tem a sua autonomia, elegem o seu governador, possuem a sua administração própria. E os municípios também são entes da federação. E como entes da federação e como entes autônomos da federação, eles não estão subordinados ao Estado ou à presidência. Existem competências da União, competências do Estado e competências que são do município. E o município, dentro das suas competências, possui autonomia. E a autonomia do município de Tupanciretã se expressa de 3 formas. Se expressa quando o povo elege os seus vereadores por eleição direta, quando o povo elege o prefeito e o vice, e também pela legislação e administração próprias, porque a Prefeitura de Tupanciretã administra os interesses locais.
E existem leis municipais, leis do município, o que mostra que realmente Tupanciretã é um município autônomo, tá? É dessas três formas que se expressa a autonomia do município aqui de Tupanciretã. Vamos seguindo, pessoal, vamos agora à competência. O artigo 5º da Lei Orgânica, ele lista as competências do município de Tupanciretã. E aí, o município vai fazer leis sobre os assuntos de interesse local, aquelas coisas que são interesse só dentro do município mesmo, não vai ter lei estadual ou federal tratando. O próprio município, mediante lei local, ali uma lei enviada e votada na Câmara de Vereadores de Tupanciretã, vai regulamentar todos os assuntos de interesse local. Também cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Temos lá normas federais, normas estaduais, e às vezes falta alguma coisa para adequar a realidade do Tupanciretã. E aí o prefeito ou os vereadores vão fazer projetos de lei para suplementar, para complementar, para falar o que faltou naquela legislação federal e estadual eventualmente, tá? Temos também que o município vai administrar os seus bens, adquiri-los e aliená-los, que é vendê-los, transferir para outras pessoas, tá? Aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. Também é competência do município desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, tá? É muito comum no município a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública. Às vezes quer se abrir uma nova rua e tem uma casa construída na localidade. E a pessoa que está na casa não tem culpa de estar naquele local. Só que aí nós temos um confronto do interesse coletivo com o interesse privado. É mais importante uma rua para que todos da cidade circulem? Ou é mais importante manter aquela propriedade individual? O mais importante é o coletivo, é a rua para todos. E aí, é possível fazer um processo de desapropriação e o proprietário vai ser indenizado, mas ele vai ter que deixar aquela casa. Claro que nesse caso, ele é indenizado antes, até para que ele tenha como adquirir algum lugar e se mudar com um tempo razoável, tá? Então é isso, é competência do município desapropriações, tranquilo. Também é competência do município prestar os serviços públicos de interesse local, seja diretamente com seus próprios servidores, ou seja com uma concessão ou permissão, que é quando o município passa para a iniciativa privada, o que é muito comum, especialmente no caso do transporte coletivo, né? Geralmente o transporte coletivo ele é prestado por uma concessionária de serviço público. Muito bem. Além disso, nós temos no 6º inciso que o município vai organizar os quadros de servidores e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores. Tranquilo, né? O município faz essas leis, criando seus cargos, dizendo quais são as atribuições de cada cargo, né? E também o regime jurídico dos servidores, que é a lei que traz todos os direitos dos servidores municipais aí em Tupanciretã. Muito bem. Também vai elaborar o plano diretor, vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, poluição, espaço aéreo e águas, vai fazer as concessões de transporte coletivo, fixando tarifas, itinerários, pontos de estacionamento, paradas e horários, vai regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar faixas de rolamento e zonas de silêncio para a área urbana, vai disciplinar locais de carga e descarga e fixação de tonelagem máxima permitida, vai estabelecer, se for necessário, servidões administrativas, né, que são passagens em propriedades privadas que estejam obstruindo algo que seja relevante para o município. Vai também o município disciplinar a limpeza de logradouros, remoção de lixo domiciliar e detritos de qualquer natureza, licenciar e revogar licença para os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, porque a prefeitura fiscaliza esses serviços, né? Vai fixar os feriados municipais, tá? Porque tem feriados já que são federais, tem feriados que são estaduais e tem feriados que são municipais, que o município que escolhe, tá? Então o município vai escolher, né, os seus feriados municipais e o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros, obedecendo o princípio da uniformidade e mediante
consulta às entidades representativas do setor. Também vai legislar sobre serviço funerário e cemitérios, dispor sobre edificações em ruínas ou em condições de insalubridade, porque o município, a prefeitura vai cuidar, né, para que não ocorram acidentes ou danos maiores. Tá? Também o município regulamenta a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e outros meios de publicidade, regulamenta e fiscaliza a gestão de competições esportivas, espetáculos e investimentos públicos, legisla sobre apreensão, remoção e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e condições de venda das coisas e bens apreendidos. Vai legislar sobre serviços públicos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz, energia elétrica. Vai estabelecer penalidades por quem infringir leis municipais e regulamentações municipais. Vai disciplinar o uso das vias públicas. Vai promover a participação popular. Também adotar medidas que assegurem celeridade na tramitação dos expedientes na prefeitura, punindo disciplinarmente os servidores que cometerem faltas. Tá? Como a gente vê, esse artigo 5º ele traz uma lista de atribuições que são comuns a todas as prefeituras. Né? Em cada município a prefeitura cuida de todos esses assuntos. Então em Tupanciretã não é diferente. E aí aqui a banca pode fazer uma questão trazendo essas competências e no meio delas colocando uma competência que não é do município. Por isso que quanto mais vezes tu puder ler o artigo 5º, melhor para na hora da prova tu identificar o que tem de errado, o que a banca fez para tentar te enganar. Tá? Maravilha. Bom, o artigo 6º autoriza que o município celebre convênios com a União, com o Estado ou com outros municípios para a execução de ações governamentais, realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum. E aí, quando for assinado o convênio, o Poder Executivo vai dar ciência imediata à Câmara de Vereadores. Tá? O artigo 7º, ele traz competências que são do município, mas ele faz isso junto com a União e com o Estado, junto com o governo federal e com o governo estadual. Aqui vai estar a saúde, educação, meio ambiente, tem uma série de fatores aqui, tá? E aí eles não costumam, essa parte da competência que é comum, ela não costuma aparecer muito em provas de concurso, tá? Justamente porque não é uma coisa exclusiva do município, tá? Então a gente tem ali proteção do patrimônio histórico-cultural, abrir e conservar estradas, defesa sanitária, vegetária e animal, dentre outros assuntos ali, envolvendo também cultura, tá? O artigo 8º, ele traz vedações ao município. Aí sim, isso a banca gosta de cobrar. O que é vedado? O que é proibido ao município? Primeiro, o município não pode utilizar nem permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos a qualquer de seus bens ou serviços municipais, ressalvadas as exceções previstas na legislação eleitoral. Os bens públicos, os bens do município, eles servem para atender o interesse da coletividade. Não se pode permitir que usem os bens públicos, os bens do município, para propaganda político-partidária ou para fins que não sejam o trabalho que é realizado pela prefeitura. Também o município não pode se meter com religião. Eu resumo aqui, não pode se envolver com religião. Não pode criar, nem embaraçar o funcionamento, nem manter aliança ou dependência com as entidades religiosas. Tá? O poder público deve, então, ficar distante das atividades religiosas. Também o município não pode contrair empréstimo externo sem autorização do Senado. Cuidado com isso aqui. Essa aparece em prova e muita gente cai na pegadinha. Pessoal, quase tudo que o prefeito precisa pedir autorização, quem autoriza o prefeito é a Câmara Municipal, é a Câmara de Vereadores de Tupanciretã. Agora, tem alguns casos que a legislação, que a Constituição Federal trazem competência para outros entes. E aqui está o que pode aparecer na tua prova. Se o município quiser um empréstimo do estrangeiro, um empréstimo externo, ele precisa da autorização do Senado. Não é da Câmara dos Deputados, nem do Congresso Nacional. É do Senado. E aí, como é que a gente memoriza isso? Pensa o seguinte, o prefeito de Tupanciretã só vai conseguir um empréstimo externo se o Senado autorizar. C, que é a primeira sílaba de Senado, tá?
Então, só se o Senado autorizar que vai ter empréstimo externo, tá? C de Senado, lembra disso, e aí na prova fica tranquilo para tu acertar a questão, tá? Só se o Senado. Nesse caso aqui, tá? Porque se é um empréstimo dentro do país, aí a Câmara de Vereadores vai autorizar. E a gente vai ver, tem muitas coisas que a própria Câmara Municipal já vai resolver aí, tá? Muito bem. É isso que a gente tem, então, nesse dispositivo aí da vedação de pegar empréstimos sem autorização do Senado. Também não pode instituir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Sempre que for criar um empréstimo, desculpa, estou falando em anterior ainda. Sempre que for criar um imposto, né, ou aumentar o imposto existente, tem que ter lei. Até pode, mas tem que passar pela Câmara Municipal para aprovar. E aí nós temos também que o município não pode instituir imposto. Letra A, sobre patrimônio, renda ou serviços da União, Estados e municípios. Isso aqui é a chamada imunidade recíproca, porque um ente não cobra imposto do outro, tá? Então a prefeitura não paga imposto nem para o Estado nem para a União. E em contrapartida, a prefeitura não cobra imposto nem de órgãos federais, nem de órgãos públicos estaduais, nem de órgãos públicos municipais, tá? Também não pode ter imposto sobre templos de qualquer culto, imunidade então para as igrejas e assemelhados. Também não pode ter imposto sobre a renda, patrimônio e serviços de partidos políticos e instituições de educação e assistência social que observem requisitos da lei. Também não pode ter imposto sobre livro, jornal, periódicos e papel destinado à sua impressão. E também não pode o município, e essa é muito importante, criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de quaisquer pessoas de direito público interno. O município ele tem que atuar de forma impessoal, imparcial, tratando todos da mesma forma. Não pode criar distinção entre brasileiros, tá? Só quem pode criar distinções entre brasileiros é a Constituição Federal, e ela faz isso. A Constituição Federal, em alguns casos, ela exige que o brasileiro seja nato, em outros pode ser naturalizado. A lei municipal não pode distinguir. Então a lei que cria um cargo para o município de Tupanciretã, ela não pode exigir que seja brasileiro nato, por exemplo. Não, qualquer brasileiro pode fazer o concurso. E também a lei do município não pode exigir que para algum cargo só pode fazer concurso quem nasceu no município de Tupanciretã ou quem é de uma família do município. Não pode fazer isso. Não pode restringir a competitividade do concurso público, tá? Não pode criar distinções, então, entre brasileiros ou preferências entre eles. Seja na hora de criar cargos públicos, seja na hora de atender a saúde, seja na hora de atender a educação, na hora de matricular crianças na escola. Não pode ter distinção. Todos têm que ser tratados sem nenhuma distinção, tá? E também não pode o município recusar fé a documentos públicos. É isso que a gente tem no inciso 7 do artigo 8º aí da Lei Orgânica do município de Tupanciretã, tá? O parágrafo único ele traz um detalhe sobre aquela imunidade de impostos entre órgãos federais, que diz que também essa imunidade, essa história da prefeitura não cobrar imposto de outros órgãos públicos e vice-versa, também alcança, tá? Também alcança a autarquias quanto a patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Mas não se estende a serviços públicos concedidos. Então aquela empresa de ônibus que ganhou uma licitação para prestar o transporte coletivo, ela paga imposto, ela não tem imunidade. A imunidade é para as entidades públicas, tá? As entidades privadas que prestam serviço público, essas vão pagar impostos, tá? Assim como essa imunidade não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto que seja sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda. Se alguém comprar se alguém comprar um imóvel que seja do município, vai ter que pagar o imposto. Não é porque o imóvel é público que tu vai ter imunidade de imposto, tá? Os particulares sempre estarão sujeitos aos impostos, tá? Muito bem, pessoal. Finalizamos mais uma parte aqui da Lei Orgânica e aí no próximo vídeo eu volto para a gente trabalhar os bens municipais e seguir com o estudo da Lei Orgânica do município de Tupanciretã. Até o próximo vídeo.